O tema do projeto integrador da classe 7, grupo 3 do polo Parque Bristol, do eixo da computação, é o desenvolvimento do software que integre banco de dados à interface web para sistemas integrados para otimização, cadastro e emissão de ordens de serviço técnico e comercial, com recursos de acessibilidade para uma empresa de prestação de serviços de telecomunicações. Nos foi apresentado em uma reunião com a empresa Tech System Telecomunicações, a qual faz parte da comunidade do Parque Bristol, uma demanda de melhoria do processo de abertura de chamados técnicos e comerciais. No fluxo processual apresentado foi identificado que as ordens de serviços para atendimento técnico e comerciais da empresa eram gerados de forma manual e sem cadastro sistêmico adequado, sendo realizado através de formulários impressos e arquivos físicos, gerando gastos desnecessários e falhas nos acompanhamentos. Ao analisar esta demanda, o grupo percebeu que este processo poderia ser mudado de forma significativa, através de uma aplicação web, onde o cliente poderia acessar a plataforma através de login e senha para abertura e acompanhamento do processo, inclusive incorporando recursos voltados a pessoas com deficiência visual ou auditiva. A implantação deverá atender 4 necessidades: digitalizar o processo de abertura e arquivamento, organização da carteira de clientes em um banco de dados, facilitando a implementação de outros módulos, otimização do espaço físico, devido todos os documentos serem digitais e armazenados em bancos de dados. Operação do sistema por pessoas com deficiência visual. Bom, o site ele foi construído utilizando as técnicas e as ferramentas de acessibilidade estabelecidas pelo W3, né, utilizando ali os melhores recursos para que pessoas que têm alguns tipos de deficiência eles possam utilizar a aplicação, como por exemplo deficiência visual. Para isso foi implementado no código o tags ARIA, né, e tags de title, para facilitar a leitura, além de colocar legendas alternativas no caso de imagens, justamente para que um leitor de tela ele consiga fazer a leitura completa do site e dos comandos associados aos botões. Então, quando da navegação do site por alguém que tem deficiência visual, ele vai utilizar ali o teclado e ele vai conseguir navegar entre os comandos, né? E a fala que é utilizada é exatamente o nome do botão e também essa legenda que tem associada ao botão que foi colocado aí com a tag ARIA, né? Então, para cada um dos botões ele vai conseguir navegar e, novamente com o teclado, ele consegue clicar e entrar. Novamente o leitor de tela vai fazendo a leitura de cada um dos campos e ele consegue ir navegando, utilizando ali, né, para cada um dos botões, fazendo a leitura e preenchendo esses dados. O sistema também foi projetado para trabalhar com outros componentes e plugins de acessibilidade já disponíveis nos navegadores de internet, como por exemplo leitores de tela provenientes desses plugins. Esses leitores eles conseguem ler o texto e destacar também esse texto numa outra tela com uma fonte maior e com contraste melhor para quem tem algum outro tipo de deficiência visual parcial. Então é possível utilizar esse tipo de plugin também. Além disso, plugins como de tradução instantânea, como o do Google Tradutor, onde é possível trocar o idioma da tela de uma forma rápida, e esse idioma trocado ele possibilita a utilização por usuários de outras linguagens que utilizam outras línguas. E além disso, também
componentes como o componente de transcrição para Libras do próprio texto, onde é possível selecionar um texto e fazer a transcrição ou a tradução desse texto diretamente para Libras, utilizando esse componente que é disponibilizado aí pelo governo federal. Um dos recursos que auxilia a pessoa com deficiência visual ao realizar o preenchimento de um formulário de cadastro é a função de auto-preenchimento ao digitar o CEP, pois ao fazê-lo, o endereço é reproduzido verbalmente. Main landmark, Solicitacao de Manutenco grouping. Enderico edit required has auto-complete spelling error Rua Adriano Racine. Dentre os resultados da implementação das soluções que foram propostas ao cliente, podemos destacar: os clientes que testaram as implementações se mostraram satisfeitos com a agilidade e a segurança que o processo ganhou, assim como a acessibilidade às pessoas com deficiência visual. Maior controle e melhoria quanto à visão das solicitações e acompanhamento dos processos, os quais eram feitos de forma manual. Se comenta a evolução do sistema através de novas demandas com integração com outros sistemas, como por exemplo os de notas fiscais.